gente, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso de Programador de Sistemas. Nessa aula, nós vamos falar sobre funções e módulos, que são muito utilizadas no nosso programa. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre funções, sobre o escopo da variável, escopo local e global, e vamos ver alguns exemplos. Vamos começar. Funções. As funções são úteis para executar um bloco de código que será repetido várias vezes, economizando linhas de código. Quando ocorre um erro, basta alterar a função que produziu o erro, não sendo necessário vasculhar todo o programa corrigindo todas as repetições. Estrutura geral de uma função. Você escreve def, que é a definição de uma função, que é uma palavra reservada em Python para criar função. Escreve o nome da sua função e, entre parênteses, você passa os parâmetros da sua função. É dessa forma que nós trocamos valores com as funções. E depois você coloca os dois pontos e aqui dentro da indentação você escreve o bloco de código determinado por essa função. A função, pessoal, ela é muito útil na programação, porque facilita na organização do seu código. Vamos pensar num exemplo. Vamos pensar num exemplo de um sistema para realizar uma compra na internet. Quando você entra no site, você vai realizar um cadastro. Depois que você realizar um cadastro, você vai ver a lista de produtos disponíveis no site para você realizar a sua compra. Depois você vai adicionar no carrinho todos os itens que você deseja comprar e ele vai calcular um total para você e mostrar várias formas de pagamento. Um boleto, cartão de crédito, débito em conta. Todas essas operações que eu falei, cadastrar, comprar, colocar os itens no carrinho, gerar boleto, pagar com cartão, cada uma dessas operações pode ser uma função. Você pode organizar o seu código e cada parte do seu código vai ter uma função. Você vai ter a função de comprar, de gerar boleto, de cadastrar, e isso vai deixar o seu código muito mais organizado e muito mais fácil de você encontrar um erro que você pode cometer durante a programação. Além do mais, se outros sistemas forem utilizar algum módulo do seu código, forem utilizar alguma função do seu código, basta importar o módulo do seu código, que tem todas as suas funções, e chamar as funções passando os parâmetros. É muito mais fácil, você não precisa conhecer todo o detalhe de implementação da função, basta você chamá-la e utilizá-la passando os parâmetros. Vamos ver como isso funciona na tela. Acompanhe comigo, por favor. Primeira vantagem, eu já falei para vocês, é a reutilização do código. Vamos a um exemplo. Def, que é a definição de uma função, e o nome da minha função é retorna média. É uma função para retornar o valor da média da nota de um aluno, por exemplo. O que eu vou receber de parâmetro? A nota 1 do aluno e a nota 2. Dentro da minha função, aqui eu vou dar uma indentação para delimitar o bloco de código correspondente a essa função e vou criar a variável média recebe a nota 1 informada por parâmetro mais a nota 2 informada por parâmetro, tudo isso entre parênteses, dividido por 2, que é a fórmula de calcular a média. Depois eu vou imprimir para o aluno uma mensagem na tela. A média nas provas é igual o conteúdo da variável média que eu acabei de calcular a média do aluno. Agora para o aluno 1. Se eu quiser calcular a média do aluno 1, basta eu chamar essa função. Como que chama a função então, professora Samara? Basta usar o nome da função, que é retorna média, e passar os valores do parâmetro. Por exemplo, para a nota 1 desse aluno 1, eu passei o valor 6. Para a nota 2 do aluno 1, eu passei o valor 6. Para a nota 1 eu passei o valor 8, perdão, e para a nota 2 que eu passei o valor 6. 8 mais 6, 14. 14 dividido por 2, 7. Então, vai retornar para mim uma mensagem na tela, média nas provas, 7. Agora, se eu quiser calcular a média para outro aluno, eu vou ter que realizar esse cálculo todo de novo. Média é igual a nota mais nota 2 dividido por 2, mandar imprimir de novo? Claro que não. A gente vai utilizar uma função, porque qual é a vantagem da função? Reutilização de código. Então, eu vou só chamar a função, retorna média, vou passar os parâmetros, as duas notas do aluno, nota 1, nota 2, 4 e 6. Quando eu chamar essa função, lá dentro ele vai realizar o cálculo. Eu não preciso de repetir essas duas linhas de código aqui que eu estou mostrando para vocês com o cursor do mouse. Eu não preciso repetir média e nem print n. Basta eu chamar a função, passar os parâmetros
ela vai realizar o cálculo e retornar o valor para mim. No caso, 4 mais 6, 10. Dividido por 2, 5. Vai aparecer impresso na tela, média nas provas, 5. Muito mais fácil, né, pessoal? Vocês viram a utilidade da função? Imagine agora que essa função tivesse mais de 10 linhas de código, ou até 20 linhas de código, por exemplo. É muito mais fácil você chamar a função passando os parâmetros do que repetir esse cálculo várias vezes se você tiver que utilizar esse trecho de código durante a sua programação, o seu código inteiro, várias vezes. É melhor você criar a função, colocar tudo que ela faz e depois que você precisar, você chama ela várias vezes, quantas vezes você precisar. Economiza a linha de códigos e ajuda você a organizar o seu programa. Vamos continuar. Vamos falar de escopo das variáveis dentro de uma função. Quando criamos variáveis locais em uma função, elas estarão disponíveis somente para aquela função. Assim, não conseguiremos acesso a elas em um local fora da função. Qual que é o retorno da função? Chama-se return, é a palavra reservada return. Ela determina qual será o valor retornado pela sua função. Através da passagem de parâmetros e desse parâmetro return, esse comando return que nós utilizamos, através dessas duas coisas, nós conseguimos trocar informações com a nossa função. Vamos ver esse exemplo. Eu tenho uma definição de uma função, def, que é a palavra reservada em Python para definir uma função. O nome da função, que é a mesma função que nós utilizamos no exemplo anterior, retorna média, recebe 2 notas de aluno. Calcula a média, salva na variável média. E agora, ao invés de imprimir na tela, como eu imprimi no slide anterior, eu vou retornar o valor da média com o comando return. Então, eu informo valores para a função através da passagem de parâmetros e ela retorna valores para mim através do comando return. É assim que a gente troca informações com a nossa função. Vamos ver o primeiro exemplo de chamada dessa função. Retorna a média, 8 e 6. Vai retornar a média igual a 6. Estou chamando ela novamente, só que passando os parâmetros 4 e 6. Vai retornar para mim a média igual a 5. Essa variável média, elas têm o escopo local. Por quê? Porque ela foi criada dentro da função. Eu só posso utilizar a variável média dentro dessa função. Se eu chamá-la fora dessa função no meu código, ela não vai ter o mesmo valor que ela tem dentro da função. Ela vai ser utilizada com outro valor, a ela será atribuído outro valor, porque o escopo dela é local, ela só existe dentro da função. Tudo bem? Vamos continuar. Agora vamos para as variáveis globais. Eu falei agora das variáveis locais, que são criadas localmente dentro do escopo da função. Agora, as variáveis globais, vocês já até imaginam o que significa. Elas são definidas fora da função e elas são visíveis por todas as outras funções, ou seja, você pode utilizar ela em todo o seu código. As variáveis globais devem ser usadas o mínimo possível. Por que isso? Por que não devemos utilizar muitas variáveis globais? As variáveis globais, elas são utilizadas por todo o código. Agora imagine que uma função de compra mude o valor da variável global. E outra função de gerar boleto também mude o valor dessa variável global. Duas funções estão mudando o mesmo valor de variável, estão mudando a mesma variável e trocando o valor dela. Se eu precisar de saber qual é esse valor depois, fica muito difícil de controlar qual é o valor dessa variável durante a execução do meu código, porque ela foi declarada global e está sendo utilizada por diversas funções e o valor dela está variando, está sendo alterado durante o meu código. Então fica difícil rastrear qual que é o valor dela em determinado momento se eu criei ela disponível para todas as outras funções. Então o desejável, a melhor prática é criar variáveis locais. Tudo bem? Vamos ao exemplo da variável global então. Variáveis globais. Então vamos ao nosso exemplo. Eu criei essas duas variáveis, peso, recebendo o valor 80, tamanho, recebendo 1,80 m. Criei a função a partir do comando def. IMC, que calcula o índice de massa corporal, não recebe nenhum parâmetro e retorna o peso dividido pelo tamanho elevado a 2. Depois eu chamo essa função, colocando o nome dela, como ela não tem nenhum parâmetro,
eu passo parênteses sem nenhuma informação dentro. Concordam comigo que eu criei essa variável peso e essa outra variável tamanho fora da função? Ela não está aqui dentro do escopo da função. Então, ela é uma variável global. Ela pode ser utilizada por todo o programa. Quando eu vou calcular peso e tamanho, será utilizado o valor 80 e 1,80. Agora, vamos supor que outra função alterasse esse valor, que o peso mudasse para 50 e o tamanho fosse para 1,57. O valor do IMC seria diferente, só que, porém, ela utilizaria o valor da variável global, peso e tamanho, e ela iria desconsiderar outro valor que você informasse. Então, não é interessante criar essas variáveis globais. O interessante é criá-las local ou passá-las por parâmetro. Vamos continuar. Passagem de parâmetros. Podemos passar diversos parâmetros, também chamados de argumentos, para trocar valores com as funções. É o que eu falei para vocês anteriormente, né, pessoal? Podemos trocar informações com a nossa função a partir da passagem de parâmetro e do retorno da função. Podemos passar até mesmo uma lista de argumentos e uma função como argumento. Vamos ver um exemplo passando uma lista como argumento. Eu tenho uma definição de função, cujo nome é soma, que recebe os parâmetros a e b. E eu vou imprimir na tela a soma de a mais b. Aí aqui, fora do escopo dessa função, eu criei uma lista chamada L, que tem os valores 2 e 3, dois valores inteiros. E agora eu vou chamar a minha função soma, utilizando o nome da função, que é soma, e vou passar por parâmetro, vou passar por argumento a lista que eu acabei de criar. Passei a lista L, então ele vai realizar a soma de 2 mais 3, que vai dar 5. Vamos a mais um exemplo. Passando uma função com um argumento. Agora, eu tenho várias funções. A primeira, soma, retorna a soma de dois números. A subtração, recebe dois números por parâmetro e retorna a subtração de dois números. A função imprime, recebe dois valores por parâmetros, a e b, e esse comandinho foper, que é o comando utilizado para você passar uma função como argumento. E eu vou imprimir o foper a e b, ou seja, uma função que estará fazendo algum cálculo com os parâmetros a e b. Vamos ver como funciona. Vou chamar a função imprime, passei o primeiro parâmetro a com valor 5, o segundo parâmetro b com valor 4, e no terceiro parâmetro, pessoal, eu passei uma função, que é a nossa função soma, porque a minha função imprime, ela espera receber como terceiro parâmetro outra função. Então, primeiro eu passei soma. O que ela vai fazer? Vai somar 5 mais 4. Nessa parte aqui, eu chamei também a função imprime, passei o valor 10 e 1, só que agora eu passei a função subtração. Então, ela vai subtrair 10 menos 1. Vamos continuar? Passagem de parâmetros com valor padrão, um valor default. Nós utilizamos quando um caso em que o usuário não informa o valor de um argumento e nós queremos deixar um valor padrão para esse argumento. Vamos ao exemplo. Eu tenho a função imprime usuário, que recebe um parâmetro nome. Só que eu já coloquei um valor para nome, que é administrador. Se o usuário não passar nenhum valor para nome, quando ele for chamar a função, vai imprimir para mim na tela, porque ela faz uma impressão na tela com o comando print, ela vai imprimir para mim administrador, que é justamente esse exemplo que eu citei aqui. Imprime usuário, não estou passando nenhum parâmetro da função, então ela vai imprimir para mim administrador. Se eu passasse aqui o valor Fábio, Samara, Natanael, ela ia imprimir na tela o nome Fábio, ou Samara, ou Natanael. Só que se eu não passar nada, ela vai imprimir para mim o valor padrão administrador. Esse parâmetro default, o parâmetro padrão, é muito interessante na programação, porque diversas vezes os usuários não informam campos que não são obrigatórios. Então, nós podemos criar valores padrões para poder criar um padrão no nosso código e para que fique mais organizado. Vamos continuar. Exemplo. Exemplo 1.
pesquisar um item na lista e retornar sua posição. Vamos ver esse exemplo. Temos a definição de uma função cujo nome é pesquise. O que ela recebe de parâmetro? Uma lista e um valor. Tenho dois comentários. Lembrando que o jogo da velha é utilizado para realizar comentários em Python e ele não é considerado durante a execução do seu programa. Ou seja, o seu interpretador, ele pula essas duas linhas aqui e passa para a próxima. Vamos continuar então. X é a posição do item na lista. I é o valor do item na lista. Então, dentro dessa função pesquise, eu tenho um comando de repetição for, que é para cada posição x e para cada valor em enumerate, na numeração da lista, se o que é o valor do item, for igual ao valor, se o que eu estou percorrendo for igual ao valor informado por parâmetro pelo usuário, ou seja, eu estou pesquisando dentro da minha lista, eu estou usando um for para pesquisar dentro de lista, tá vendo aqui? Eu estou até passando com o mouse para vocês acompanharem o raciocínio comigo. Eu estou usando o for para percorrer itens em uma lista. Para cada valor de item, eu quero verificar se o valor na lista é igual ao valor que foi informado pelo usuário a partir da passagem de parâmetros aqui que eu estou circulando para vocês. Se for igual, significa que a pesquisa foi bem sucedida. Significa que você encontrou o resultado na lista. Então, eu vou retornar a posição desse item. E no final, eu posso retornar nada se não for encontrado o item que você está pesquisando nessa lista. E se ele entrar nesse if, se essa condição for verdadeira, eu vou retornar a posição. Se essa condição não for verdadeira, eu vou retornar none. Eu vou retornar que esse item não está na lista. Vamos ver o exemplo. Criei uma lista. Ela tem os seguintes valores: 10, 20, 25 e 30. Vou utilizar o comando print. Dentro do comando print, eu vou chamar a minha função pesquise, porque eu quero imprimir o resultado da minha função. Olha que legal. Eu estou utilizando o print, que é uma função, e estou chamando outra função dentro de uma função. Muito bom, né, gente? Pesquise. Vou passar o primeiro parâmetro, uma lista, que é a minha lista que eu chamei de L maiúsculo, com esses valores, e o valor que eu quero pesquisar na lista. Eu quero pesquisar o valor 25. Qual posição que está o valor 25? Lembrando que o nosso def pesquisa, a nossa função pesquise, ela retorne o x, que é a posição do item na lista. Qual posição está o item 25? Lembrando que a lista começa do 0, então está no 0, 1, 2. Então, vai retornar para mim a posição 2. Quando eu chamar pela segunda vez print, pesquise, passando como argumento a lista que eu criei e o valor 27, o que ele vai retornar para mim? O 27 está na minha lista? Não, né, gente? Tem 10, 20, 25 e 30. Então, quando ele entrar nesse comando if, o valor que eu estou passando por parâmetro é igual a algum valor na lista, vai dar falso. Então, ele não vai retornar a posição para mim. Ele vai retornar none. Vamos a mais exemplos. Exemplo 2. Utilizando argumento default, que é o argumento por padrão. Tem uma função def, uma definição de função, cujo nome é soma. A função soma recebe os seguintes parâmetros. O parâmetro A, o parâmetro B e um parâmetro imprime, que eu já criei um valor default para ele, que é false. É falso em português. Criei uma variável local, ou seja, ela só existe dentro do escopo dessa função aqui, ela não está fora da função, ela não é global, que recebe A mais B. Se imprime for igual a true, se eu passar nesse parâmetro o valor true, eu vou imprimir o valor dessa soma. Se não, eu não vou imprimir, eu só vou retornar aqui. Vamos a um exemplo de primeira chamada dessa função. Soma passando 2 e 3. Vai fazer a soma de 2 mais 3. Eu não passei nenhum valor para o terceiro parâmetro. Vamos ver, ela recebe 1, 2, 3 parâmetros, eu só passei 1, 2 parâmetros. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar o argumento default. Ele vai passar false, vai passar falso. Então, quando entrar nessa condição aqui, imprime não vai ser igual true. Essa condição vai ser falsa, então eu não vou imprimir o valor.
Agora, nessa segunda chamada da função, eu passei 3, 4 e passei o valor true para o meu parâmetro, imprime. Então, ele vai utilizar o valor true, ele não vai utilizar o valor padrão que ele tem salvo. Quando chegar nessa condição, imprime vai ser igual a true, então vai imprimir 3 mais 4 na tela, que é 7. Na terceira chamada, eu passei 5 e 8 e passei false. Como o valor do parâmetro imprime é false por default, por padrão que eu já criei, ele vai chegar aqui e vai ver que imprime não é igual a true e não vai imprimir. Vamos a mais um último exemplo. Há várias funções disponíveis nas bibliotecas e módulos escritos em Python. Um exemplo, você importa o módulo Math, que é um módulo de contas matemáticas. Você clica math.poll, ou seja, do módulo Math, esse pontinho significa eu quero utilizar a função poll, que calcula a potência 3 elevado a 2, que é 9. Nos exemplos utilizados nas nossas aulas, nós utilizamos diversas funções já criadas na literatura, já disponíveis para nós na nossa linguagem Python, feitas por outras pessoas. Nós utilizamos print para imprimir na tela, len para retornar o tamanho de uma string, o input para receber uma entrada e agora essa função math.poll para elevar um número a uma certa potência. Então, várias funções disponíveis na literatura podem ser utilizadas por nós para facilitar a nossa vida de programador e para realizar cálculo, manipular strings, entre diversas outras coisas. Tudo bem, pessoal? Então façam a atividade proposta.
Vamos então ao segundo bloco da nossa aula. Nesse bloco nós vamos falar sobre os módulos, as vantagens de se utilizar módulos, vamos ver como que faz para se criar e importar um módulo. Acompanhe comigo na tela. E o que são módulos? São pacotes de funções. O procedimento para criar módulos é o mesmo para criar os seus programas em Python. Basta escrever as funções no programa e salvá-la com a extensão .py. Vamos a um exemplo. Vou criar uma função def, nome da primeira função, e as operações com os parâmetros. Def, nome da segunda função, e as operações com os parâmetros. E assim eu vou criando diversas funções, salvo o meu arquivo com o nome e a extensão .py, e está aí, temos um módulo. Vamos a um exemplo prático. Já que vocês estão assistindo às videoaulas através do ensino à distância, vamos a um exemplo de uma produtora de vídeo. Por exemplo, a produtora de vídeo TV Projetar. A produtora de vídeo tem um sistema que cadastra os seus vídeos. Quais seriam os módulos dessa produtora? Primeiro, você precisa cadastrar um vídeo. Então, você teria um módulo vídeo. Qual seria uma primeira função? Cadastrar vídeo. Qual que seria a segunda função? Cadastrar professores. Uma terceira função para esse módulo vídeos seria cadastrar imagens. A quarta função, cadastrar áudio ou alterar áudio. Enfim, há infinitas possibilidades de funções dentro do nosso módulo de vídeo dessa produtora de vídeos. Também poderíamos ter um módulo de professores, um módulo de alunos, um módulo de alugar vídeos e teríamos diversas funções dentro desse módulo. Todas as funções teriam relação com o nome do módulo. Ficaria muito mais fácil organizar o código e muito mais fácil você fazer essa troca de informações entre módulos. Basta você, por exemplo, eu quero cadastrar um vídeo. Eu vou importar o módulo vídeo e utilizar a função cadastrar vídeo. Agora eu quero cadastrar um aluno. Eu vou importar o módulo aluno e vou utilizar a função cadastrar aluno. Fica muito mais organizado o código da nossa produtora, correto? Então vamos continuar. Módulos. Os módulos criados por você devem estar na mesma pasta do seu programa que vai importar esses módulos. Então, é interessante você deixar todos os módulos que você vai utilizar na mesma pasta para que você possa importar assim que você precisar. Os módulos disponíveis na internet, eles devem ter seus pacotes instalados no computador e serem importados no seu programa. Há diversos módulos prontos na internet. Então, quando você tiver uma determinada necessidade, por exemplo, de criar uma interface ou acessar um banco de dados, você pode utilizar o módulo tkinter, que é utilizado para criar interfaces, ou o módulo PyMySQL para fazer conexão com o banco de dados. Você também pode utilizar os módulos para realizar cálculos, os módulos para criar imagens em 3D, animação. Há diversos módulos na internet e sempre que você tiver uma necessidade, é interessante você pesquisar se para determinado problema que você está trabalhando, para determinada tarefa que você está fazendo, já existe algum módulo disponível na internet. Isso poupa trabalho e você pode reutilizar coisas que já estão prontas, facilitando a sua vida. Tudo bem? Vamos ver as vantagens, então, de se utilizar módulos. Primeira vantagem, organiza o programa, né? Segunda vantagem, o código fica mais limpo. Terceira vantagem, reutilização do código. Essa vantagem, pessoal, é muito interessante. Por quê? Vamos a um exemplo prático. Um módulo do Facebook seria um módulo chamado perfil. O que a gente tem no perfil do Facebook? O seu nome, a sua data de nascimento, a quantidade de amigos que você tem, todas as informações da sua vida, os locais que você já visitou, os locais que você já trabalhou, enfim, várias informações sobre o perfil do usuário. Agora vamos pensar em outro módulo, o módulo fotos. Você coloca um monte de fotos de viagens, tira um monte de selfie e coloca no módulo fotos. E aí você tem o módulo legenda, que é um módulo para criar legenda para as fotos. Dentro desse módulo há um monte de função, criar legenda, editar legenda, excluir a legenda da foto, que você pode utilizar. No módulo fotos, você vai colocar legenda nas suas fotos, não é? Você tira uma selfie na academia e quer colocar. Estou malhando muito, por exemplo, como uma legenda.
O que você vai fazer? No seu módulo fotos, você vai importar o módulo legendas, que cria legenda, edita, altera e exclui. Dentro do seu módulo de fotos, você vai importar o módulo de legendas e vai utilizá-lo para criar as suas legendas. Você não vai precisar criar novamente o mecanismo para criar legendas, ou seja, você não vai precisar de codificar todo aquele trecho de código necessário para criar legendas numa foto. Não, você não precisa disso. Quando você criar o seu módulo fotos, você importa o módulo legendas, que já cria legendas, dentro do módulo fotos e pronto. Importei, utilizei as funções que eu preciso, crio a minha legenda. Muito bacana, o código está mais limpo, mais organizado e você consegue reutilizar, evitando ficar repetindo o mesmo código várias vezes. Vamos continuar com as vantagens então. Quarta vantagem, a facilidade em rastrear e corrigir erros. Quinta vantagem, é fácil de ser lido e mantido por outras pessoas. Sexta vantagem é a colaboração entre programadores. Exemplo 1, então. Vamos criar módulos em Python agora. Criando o módulo valida.py. O nome do nosso módulo é valida e .py é a extensão do módulo. Para que serve esse módulo? Para validar um número. O próprio módulo, normalmente, ele já determina para que ele serve. Ele já determina o assunto que será tratado pelo módulo. Vamos ver algumas funções que estão salvas dentro do nosso módulo. Lembre-se que um módulo é um pacote de funções. Então, dentro do módulo tem um monte de funções que tem a ver com o nome do módulo. Então, vamos lá. Módulo valida. Primeira função. Ela se chama valida número. Você recebe como parâmetro um número e, enquanto uma condição for verdadeira, você usa o tratamento de erros com o comando try, que significa tente. Tente receber o quê? Um número inteiro, ou seja, tente receber um número e fazer a conversão dele para inteiro. Se você conseguir, break, você para a execução do comando de repetição while e sai desse trecho de código. Se não, você captura uma exceção e imprime na tela. Não é um número. E você recebe um novo número do usuário através do comando input e salva em número. Volta para a estrutura de repetição e tenta receber um número novamente até receber um número válido. No final, quando você sair da estrutura de repetição, você vai imprimir na tela print, o valor informado é um número. Então, essa função serve para validar se o usuário informou um valor numérico. Vamos supor, então, numa interface, você peça para o usuário informar a idade é um valor numérico, correto? Então, para você validar se é um valor numérico, você usaria, por exemplo, essa função valida número e passaria só o número como parâmetro. Você não precisaria copiar esse trecho de código novamente. Segunda função, valida positivo. Ela serve para validar se um número é positivo. Vou receber como parâmetro um número, vou criar uma estrutura de repetição com o comando while, enquanto. Enquanto o número for menor do que zero, significa que ele é negativo. Então, enquanto ele for menor do que zero, eu vou receber o número do usuário. Através do nosso comando input, que recebe a entrada, e vou mandar uma mensagem para o usuário. Digite um número positivo. Vou salvar em número. O usuário vai digitar um número. Se esse número for menor do que zero, eu vou perguntar de novo. Essa estrutura de repetição vai funcionar enquanto essa condição for verdadeira. Então, enquanto o número for menor do que zero, eu vou perguntar para o usuário. Quando ele informar um número maior do que zero, um número positivo, vai sair do while, não vai dar verdadeiro mais essa condição. E aí, quando sair do nosso comando while, eu vou imprimir na tela, o número é positivo. Importando módulos. Agora vamos importar o nosso módulo valida.py, que tem as duas funções, valida número e valida positivo, que eu acabei de mostrar para vocês, e vamos utilizá-las. Import valida. Esse é o comando utilizado para importar outro módulo. O valor é uma variável que recebe uma entrada do usuário a partir do comando input. Digite o número. Vai aparecer na tela para o usuário essa mensagem aqui em vermelho. Digite o número, o usuário digitou o valor teste. Eu escrevo outra variável, nome valor, que recebe o valida número valor. O que eu fiz? Essa variável novo valor vai receber o retorno da função valida número que está dentro do modo valida.
Então, o que eu estou fazendo aqui com esse ponto? Dentro do modo valida, eu quero utilizar a função valida número. E eu vou passar como parâmetro o valor informado pelo usuário, que foi o quê? A palavra teste. Teste é um número? Não. Então, o que a nossa função valida número do nosso módulo valida vai fazer? Vai digitar, não é um número, e vai pedir um novo número. Digitei um número, menos 4 é um número, correto? E aí vai mostrar para mim, o valor informado é um número. Então, eu importei o módulo valida e utilizei a função valida número do meu módulo valida dentro desse código. Segundo, valida ponto, valida positivo. Agora eu estou usando a função valida positivo do meu módulo valida. E estou recebendo um novo valor. O novo valor é o quê? É o retorno da função valida número, que nesse caso foi o menos 4, correto? O último número que eu digitei foi menos 4, que é um número. Eu quero validar se ele é positivo. Ele é positivo, menos 4? Não, né, pessoal? Lá, nossa função valida positivo, se eu não informo um número positivo, ela pede que eu informe um outro número, até que eu informe um número positivo, lembra? Então, vai pedir para mim novamente, digite um número positivo. Eu digitei menos 2, eu estou teimando com a função e estou colocando um número negativo. Então, o que ela vai pedir? Outro número. Digite um número positivo. Agora sim, eu digitei o 2. Aí ela informa para mim, o número é positivo. Então, o que eu fiz nesse trecho todo de código? Eu importei a função valida e utilizei primeiro a função valida número, eu importei um módulo valida e utilizei primeiro a função valida número desse módulo valida e depois utilizei a função valida positivo do módulo valida. Primeiro eu quis validar se o valor é um número e depois eu quis validar se esse número é positivo. Tudo bem, pessoal? Com isso, nós terminamos o conteúdo desse bloco. Façam uma atividade. Até mais!
Nesse bloco, pessoal, nós vamos ver um vídeo sobre funções em Python. Vocês vão ver como são feitas as funções, como funciona a passagem de parâmetros e o retorno das funções. Assistam agora! Olá pessoal, meu nome é Marcel Caraciolo. Neste Minuto Pythonico de hoje vamos falar no Python 3 de funções. Como criamos funções? Funções em Python são ferramentas muito poderosas, especialmente para quem está começando com programação, porque geralmente você vai escrever seu código e você quer criar uma biblioteca. E esta biblioteca pode ser usada por outras pessoas. Então você pode criar uma biblioteca, por exemplo, a sua calculadora, que vai ter as funções de soma, subtração, multiplicação. E essa biblioteca você vai salvar geralmente no formato de um módulo. Módulo é um arquivo .python, um arquivo Python.py, e você pode distribuir esse arquivo e as pessoas, ao importarem seu módulo, podem importar funções. A sua função de soma, a sua função de subtração, e usá-las dentro do seu código. Então essa é a ideia básica de uma função. Você pode reusar código, né? Esse é o poder dentro de programação, que você pode reusar código. E é uma das maneiras. A gente criar uma função é bem simples. A gente cria um def, que é a definição de uma função. Então vou dizer aqui um exemplo. Def, quem sou eu? O nome da minha função. O nome da minha função, quem sou eu? Ela não recebe nenhum parâmetro. E o que ela vai fazer? Ela vai imprimir. Eu sou Marcel. Só isso. É uma função que eu criei aqui que vai fazer um comando. Esse comando que vai ser executado é print eu sou Marcel. Vai imprimir na tela eu sou Marcel. Lembre-se que o código aqui foi indentado, né? 4 espaços em branco, que é o bloco de código que vai ser executado dentro dessa função quem sou eu. Para eu executar essa função, eu basta chamá-la. E para chamá-la, eu basta chamar o nome dela, que eu instanciei, passando os parênteses aqui, tendo parâmetros ou não. Como essa função não tem parâmetros, simplesmente só vai ser isso aqui. A gente vai executar esse código aqui. Eu sou Marcel. Acabamos de imprimir eu sou Marcel no meu código. Certo? Logicamente que a gente não quer só isso. A gente, por exemplo, quer passar parâmetros. Né? E parâmetros são bem simples. Você pode passar, por exemplo, um nome. Né? Que nesse caso aqui é Marcel. Eu quero passar Marcel. E ela vai receber uma variável. Essa variável aqui, Marcel, ela vai ser armazenada aqui com um parâmetro da minha função. Então, a minha função, quem sou eu, precisa receber um parâmetro que é um nome. Então, eu sou quem? Nome. A gente executar aqui, eu sou Marcel. Certo? Então, imprimir eu sou Marcel. Ok, a gente sabe criar uma função, mas vamos mais além. Imagine que eu vou criar uma função aqui embaixo, soma. E ela pode receber muitos parâmetros, certo? Eu vou passar aqui 2 parâmetros. E eu posso retornar valores. Por exemplo, aqui eu estou retornando a soma de A com B, certo? Então, a soma de A com B vai ser o retorno dessa função soma. Então, quando eu dou um print aqui, soma de 2 e 3, vou passar os parâmetros 2 e 3, e eu vou executar esse código aqui, vejo que o valor retornado vai ser 5, que é a soma de 2 mais 3. Certo? Então, isso é o poder da função soma. Logicamente que uma boa prática, quando você estiver escrevendo seu código, é criar uma documentação. Essa documentação da sua função geralmente é formada por strings. Certo? Então você vai criar uma string aqui. Eu coloco geralmente string 3 aspas. A gente sabe que string 3 aspas pode pular linhas, então a gente pode escrever aqui mais de uma linha. E eu vou dizer o seguinte: esta função soma A e B retorna a soma de A mais B. Certo? Então, é isso que essa função vai fazer. Tá? Então, eu vou salvar aqui. Certo? E vou executar. E a gente tem aqui soma 5. Eu poderia também fazer o seguinte.
Se eu tiver aqui no meu módulo, não sei se eu estou aqui, mas ele imprimiu 5 porque eu importei. Vamos dizer que eu tenho minha biblioteca pronta, eu terminei minha biblioteca. Eu dou import functions. E chamo aqui, ó, functions.soma. Veja que legal, ele já vem a documentação. Isso é uma coisa legal do Python, porque ele já pega aquela string que vem embaixo da função e já admite aquela string ali que você colocou logo abaixo da assinatura da função como sua documentação do seu código. Então ele já sabe, né, você esquecer o que aquele código faz, ó, ele já diz que a função retorna a soma de A mais B. 2 e 3 retorna 5. Então veja como é simples, né, você escrever suas funções básicas com Python, tá? A gente poderia até fazer uma coisa aqui, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é que a soma, certo? Aqui, ó, ela pode receber com os valores diretamente, certo? Ela pode também fazer, trocar a ordem, tá? Então você pode definir como é que você quer chamar a sua função. Para finalizar aqui também, eu vou fazer, vamos rodar aqui para vocês verem, né? Que é legal ver. Opa, deu um erro aqui. Logicamente, eu sempre esqueço dos parênteses, né? Não podemos esquecer desses parênteses. Então, pessoal, vejam que quando eu executo aqui, eu retorno as somas que deu, nesse caso aqui, deram 6. Finalmente, a única função que eu quero mostrar dessa parte de funções básicas é o seguinte. A gente pode chegar aqui e fazer a soma, receber A e o B, valor padrão 3, e o retorno de A mais B. Mas o que você quer dizer com esse B igual a 3? Eu criei a função soma, na verdade as somas existem, né? Eu vou criar a soma 3. Então, aí a gente tem essa soma 3 aqui que tem esses parâmetros A e B. Só que B tem esse valor aqui padrão. Como é que é isso? Na verdade, a gente pode assumir valores default em Python. Então, o que significa? Que soma 3 pode se receber 2 e 4, que são os dois parâmetros A e B. Ele também pode fazer isso aqui, ó, 5. Oxê, mas 5, mas não recebe dois parâmetros? Na verdade, o 5 aqui vai casar com A. Então o A vai ser 5 e o B, caso você não passe, ele vai assumir o valor do default. Qual o valor do default? 3. Então o que ele vai fazer é a soma de 5 com mais 3. Se a gente executar esses códigos aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. A gente executar ele aqui, temos lá, ó, 6 e 8, que é o valor de 2 mais 4 e 5 mais 3. Ok, pessoal? Nossa última parte do código aqui, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. A gente vai criar uma função main, certo? E essa função main, a gente vai fazer aqui vai receber dois números, um input entre o primeiro número e no 2 input. O input é uma função bem interessante, é uma função que você pode receber dados do console, certo? E a gente vai fazer a soma de num1 com num2, certo? Eu vou salvar aqui, eu vou importar functions, e o meu functions eu vou chamar o ponto main. Ele vai pedir o primeiro número, eu vou botar 10, o segundo número que é 15, e olha aí, a soma de 10 mais 15 é 25. Então a gente tem a nossa biblioteca aqui que a gente montou, e a gente pode compartilhar agora a nossa biblioteca com outras pessoas. Então é isso, pessoal, básico de funções. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Nesse vídeo, pessoal, o autor define diversas funções. Ele define uma função soma 3 com parâmetro default, e ele mostra como que funciona a passagem de parâmetros e os retornos da função. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então façam agora a atividade proposta. Até mais!